Fala, Gajos, beleza? Papo de Mengão tá na área e hoje a gente vai reagir aqui ao Flow Sports. O Arthur Quezada esteve presente, um corte aqui que eles falam do Jorge Jesus, quando ele quase voltou pro Flamengo. Cara, e aí Vamos ver aí. uma coisa que aconteceu, e foi um pouco uma virada doida que teve aqui no futebol brasileiro, porque a partir de 2019, depois do Jorge Jesus, né, a gente teve aí uma enxurrada de técnicos portugueses pra cá. Verdade. Do bom e do ruim. De tudo. De todos os tipos. E assim, até técnicos bons foram muito mal aqui, já foram bem em outros lugares, mas foram muito mal aqui no Brasil. Mas eu queria, antes de falar dessas coisas, eu queria falar um pouco do Jorge Jesus, porque desde que ele saiu, até o Felipe Luiz agora, qualquer coisa que acontecia que técnico balançava, cadê o Jorge Jesus? Né? Sim. Inclusive, eu lembro dessa parada que foi... Eu acho que ele tava no Benfica na época, que era que o povo tava assim, que o Flamengo tava numa coisa de vai demitir, não vai, ou já tinha demitido, não lembro. E o Jorge Jesus tava pra ser demitido do Benfica também. Exatamente. E aí foi uma loucura todo mundo. Eu acho que... Eu fiz essa cobertura aí. Então, que foi realmente... Porque o que foi falado aqui é que esse jogo teve um recorde de audiência absurdo, que os brasileiros estão vendo pra ver... Porto e Benfica. Isso, rolou essa parada mesmo, essa doideira? Rolou não. Assim, ó. O Brás e o Spindle foram pra Lisboa fechar o Jorge Jesus. Eles foram fechar o Jorge Jesus. Eu sei porque a gente ficou até perseguindo eles de carro lá. Foi uma cobertura jornalística meio insana, meio... Tem o Correio da Manhã lá em Portugal, meio Correio da Manhã, que é um veículo que faz muito isso. E aí, cara, assim, eles iam fechar o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus falou, espera. Espera, porque eu preciso ver o que vai acontecer aqui, cara. Eu tô às vésperas de um clássico e tal. Só que aí foi ficando longo. E eles foram continuando lá em Portugal e dando entrevistas. O Brás deu várias entrevistas lá, pegando mal. Tô aqui, vamos ver o que vai dar, vamos não sei o quê. E no Benfica foi cozinhando aquilo muito mal. E aí, cara, o Paulo Sousa tava livre. E eu acho que era o Internacional, se eu não tô enganado, tá? Salve erro aqui. Que tava de olho também no Paulo Sousa. O empresário meio que jogou, falou, se vocês não fecharem... O Paulo Sousa era o plano B, o Jorge Jesus era o plano A. Se vocês não fecharem, a gente vai dar seguimento para outro clube. E aí, cara, nesse meio tempo, por dias, o Jorge Jesus não voltou pro Flamengo, cara. Por muito pouco, porque o Brás e o Spindle perderam a paciência com o Jorge Jesus, foram lá fechar o grande Paulo Sousa, que deu... certíssimo. Meu Aqui, Deus, né? foi ótimo. Que foi bem, né? Saudades, Paulão. Saudades, Paulão. E aí, cara, o Jorge Jesus foi demitido dias depois. Caralho. E foi E o pra Paulo Arábia, Souza né? tinha um respaldo lá? A galera gosta do trabalho? Como Ninguém, assim, ó, o Paulo Sousa foi um jogador da seleção portuguesa, jogou na Juventus, jogou na Fiorentina. É um cara muito bem conceituado como jogador. Como treinador, ninguém conhecia o trabalho do Paulo Sousa muito bem. Porque ele foi pra fez um Polônia trabalho na depois? Itália, em Portugal nunca trabalhou, assim, Acho que na Grécia também, né? em eu algo acho. relevante. Ninguém conhecia muito bem, assim. Eu não entendi por que a pressa. Porque tava na cara que E o Jorge Jesus... Cara, o Jorge Jesus é muito bom, cara. Que ele tem um amor pelo Flamengo. Não tem, pô. É absurdo, Eu sabe? acho isso incrível. Recentemente ele falou, Mandaram depois muito eu acho que mal, da assim. Libertadores, ele falou Então, e tal. eu lembro numa Champions que o Benfica ganha com o Darwin Nunes arrebentando no Estádio da Luz. Eu tava nessa cobertura. Benfica e Barcelona. 3-1, acho que foi o jogo. Benfica arrebenta, o Lucas Veríssimo fazendo uma baita partida e tal. E era o Benfica do Jorge Jesus. E aí ele tava meio chateado, porque a torcida pegou muito no pé dele, porque ele trocou o Benfica pelo Sporting, né? Em um determinado momento da carreira. Então a torcida não gostou, assim, parte gostou, parte não gostou quando ele saiu do Flamengo e foi pra lá. Que foi mais o Luiz Felipe Vieira, que era o presidente, que bancou a contratação, pagou a multa aqui do Flamengo e veio buscar ele aí e tal. Aí, cara, ele foi depois do jogo, pô, cara, do Barcelona, vitória histórica pro Benfica, ele foi dar entrevista pra gente. E o assessor lá do Benfica chegou pra mim e falou, não pergunta nada de Flamengo. Eu falei, tinha 3 preparadas. claro. Tinha 3 preparadas já pro Flamengo. Aí, porque são as que rendem, né? A galera Claro. fala, vocês Aqui ficam pro Brasil, perguntando. torcida Aí, pô, tá mais gigantesca, pro né? Brasil, É. pô, preciso... Aí eu falei, não, beleza, dessa vez eu não vou falar nada, porque era o Barcelona, deu uma vitória legal e tal. Ele chega, e aí naquela prévia ele fala assim, és brasileiro? Falei, sou brasileiro, da TNT, mister, já falei com você várias vezes, já fiz exclusiva com ele na época do esporte. És brasileiro? Sou.
se isso aqui fosse o Maracanã, a torcida inteira tava gritando o meu nome. Ninguém tá gritando meu nome. Caralho, meteu essa? Caraca, que Loucura. loucura. O assessor quase desmaiou do lado, porque não fui eu que falei. Aham, Não fui eu que falei. Eu falei, um abraço pro Farinha, o assessor. Não foi eu que falei, cara. E ele já deu essa. Porra, viralizou, né? Viralizou na hora. Mas ele, toda a entrevista, que ele sabia que era um veículo brasileiro, ele queria falar de Flamengo, cara. Assim, acho que uma das grandes mágoas da carreira do Jorge Jesus é não ter voltado. Não ter voltado. Ai. O grande trabalho da carreira do Jorge Jesus, junto com o Benfica, lá no início dos anos 2010, ali, que era um timaço mesmo, era o time do Aimar, era Oscar Cardoso. loucura. Mas acho que ele nunca viveu o que ele viveu em Portugal, em nenhum momento da carreira dele, como ele viveu no Flamengo, cara. Então, mas isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que é diferente pro europeu também. Porque, tipo assim, eu já fui... Às vezes que eu fui na Europa foi porque meu irmão mora lá em Dinamarca. Sim. E a gente Mora mal também, hein? Não, lá é bom. Mas é muito diferente, né? Requer uma certa adaptação, porque... A sensação que eu tive lá, quando eu fui, é que todo mundo parece um pouco mais distante, sabe? É uma coisa menos... A gente aqui é meio maluquice, né? Então eu acredito que ganhar qualquer coisa com um time de massa aqui no Brasil, pra alguém que é da Europa, é uma sensação que uma coisa que é muito, muito diferente, né? Eu não vejo esse tipo de coisa lá. Óbvio que todo mundo comemora as coisas e tal, mas aqui é uma coisa... É um negócio muito absurdo. O povo sul-americano no é geral, e o povo português sabe disso, assim, eles são mais low profile Sim. low profile, não só o português, mas do que o brasileiro, né? O brasileiro é muito expansivo. Sim. Né? O brasileiro demonstra muitas coisas. E isso acaba sendo muito, eu acho uma coisa muito positiva para nós. Positivo. Que nós conseguimos se virar em várias situações. E no futebol é a mesma coisa, assim. Outro dia eu vi uma discussão se a Inglaterra era o país do futebol, né? Ou se o Brasil era o país do futebol. Cara, eu, assim, acho que a Inglaterra, ou até a própria Alemanha, porque muita gente desvaloriza, mas os alemães são malucos por futebol. E eles torcem mais lá, independentemente do momento do time. Mas se a gente pegar esse calor, 5 Copas do Mundo e tudo isso, acho que o brasileiro ele tem uma conexão maior. E quando se fala de brasileiro lá fora, obviamente se fala mais de futebol do que qualquer... Nosso primeiro, segundo, terceiro esporte, né? Depois vem os outros. Se fala muito, muito mais. Mas eu tenho essa percepção também de que os treinadores que vieram aqui fizeram sucesso, se apaixonaram. O Antônio Oliveira, por exemplo, que não fez tanto sucesso assim, é um cara que quer voltar a trabalhar no Corinthians. Que quer ganhar, que tem vontade de trabalhar no futebol brasileiro. Talvez o expoente máximo foi o Jorge Jesus, que durou muito pouco tempo. Sim. Então, para ele e para a torcida do Flamengo, ficou ali um gostinho de quero mais. Um gostinho de quero mais. Porque o que acontece? O Flamengo não tem, há muito tempo, continuidade de trabalho. Os técnicos vão embora na velocidade absurda. E o Jorge Jesus era um que ia ficar. Que ia terminar a temporada ficar, mas acabou não ficando, teve pandemia e tal, não sei o quê. Agora ficou o Felipe Luiz, né? Que pra mim é uma grande notícia de ter renovado, também, né? E que vai continuar aí, mas eu acho que falaram, faz mais de uma década que um técnico não começava e terminava o ano no 2011, Flamengo. Luxemburgo, né? Coisa assim, negócio... Então vamos ver com continuidade como é que esse time do Flamengo vai. Mas aí... O Luiz Castro, por exemplo, é um cara que tava louco pra voltar pro futebol brasileiro. Ele tá lá, tá no Grêmio, né? Então. Agora voltou. O Arthur Jorge foi agora no Catar. Pô, você fala de Botafogo... E o Carvalhal, brilha que o todo ano fala aqui e não vem. O Carvalhal é o seguinte, ele é muito apegado à família dele, ele teve problemas familiares, a casa dele foi assaltada em Braga recentemente, um negócio meio estranho, assim, fizeram refém e tal, deu um problema lá. E ele, nesse momento que ele era para vir para cá, ele não veio. Preferiu ficar na Europa com a família, e a prioridade dele é ficar na Europa. O Carvalhal gosta muito do mercado da Inglaterra, né? Ele é aquele cara que deu o pastelzinho de nata para os jornalistas, quando ele trabalhava no Swansea. E aí ele gosta muito do mercado inglês e tal. Mas é um ótimo treinador, é um treinador muito ofensivo. Fui entrevistar uma vez o Carvalhal quando ele treinava o Braga. E perguntei para ele se ele gostava mais de ganhar um jogo de 1-0 sem tomar gol ou um 4-3. Ele falou, não, eu gosto de um 4-3. Eu gosto de um 4-3. E aí, isso não é normal nos treinadores, né? Eu gosto de um 4-3 que é mais futebol, é mais entretenimento. O público vai mais e é por isso que a gente gosta do esporte. Mas ele é muito bom, cara.
Uma hora ele vai pintar aí. Eu também acho. É. Eu também acho. Mas ele tem mercado ainda lá e ele é comentarista também lá. Ele é comentarista da canais espanhóis, em Portugal também, da Sport TV lá de Portugal. Sei. Tá aí, rapaziada, cortezinho rápido do Flow Sports, @ na descrição do vídeo. E obrigado por acompanhar até aqui, se inscreve, dê like, tamo junto, acompanhe para mais notícias de Mengão. É nóis.